Alô, muito boa tarde. É nesse clima de clássico que o Clube da Bola entra em campo. Claro que o jogo entre Avaí e Figueirense vai ser um dos destaques do programa de hoje, mas temos muito mais. Um bate-papo com Rafael Coelho, lembra dele? Direto da Tailândia. Tem as contratações da Chape, tem Joinville e Criciúma de técnicos novos. E todo mundo acompanhou essa semana o caso envolvendo o goleiro da Chapecoense, Ivan. Vai ser um dos assuntos do programa, com certeza. Ivanzinho, gosto tanto de ti. O que aconteceu? Eu acho que vocês têm acompanhado aí os noticiários nos últimos dias. Muita coisa sendo dita em relação à discussão que eu tive com a minha ex-noiva, a doutora Laís. Eu gostaria de deixar claro para vocês que a verdade está no Instagram dela e a verdade é o que eu vou dizer agora. Já tô olhando aqui no Instagram, Ivan. Tô procurando a verdade. Peraí, daqui a pouco a matéria é completa. O Marcílio Dias vai fazer amanhã aniversário de 100 anos de história. Preparamos uma matéria especial. Aliás, você sabe quem foi Marcílio Dias? Marcílio Dias foi um marinheiro da Marinha do Brasil que lutou na Guerra do Paraguai e morreu na Batalha Naval do Riachuelo como herói nacional. Aí, ó, Marcelo Nunes preparou uma matéria especial sobre esse um século de história do marinheiro Marcílio Dias. Hoje tem resenha 147 no Clube da Bola, o quadro que faz o maior sucesso. Dá só uma olhada nos convidados de Anderson Toledo e Cleiton. Ah, não, daqui a pouquinho então? Então daqui a pouquinho a gente vai com esse teaserzinho aí do Resenha 147. Hoje aqui nos estúdios temos um convidado especial, claro, além dos nossos integrantes do time do Clube da Bola. Hoje, Jocely dos Santos, ele que é diretor executivo de esportes do Avaí, mais uma vez participa do programa com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Jocely. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos tentar fazer um Clube da Bola especial. Legal, o Jocely vai bater bastante papo com a gente sobre o clássico, sobre a semana do Avaí, sobre o futebol catarinense. Como sempre, ela tá ligadinha aí na internet, fazendo a nossa conexão com o programa e você aí de casa, nossos multi-espectadores. Colocou já a hashtag gratidão? Hashtag tem novidade no ar? Hashtag tem cabelo novo? Carolina Coraza, boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Clube da Bola hoje nesse sabadão. A gente vai falar bastante sobre o clássico e uma das coisas, Manchas, que a gente vai fazer é usar a participação do telespectador no nosso aplicativo, no ND+. Já tem uma enquete lá, tem uma perguntinha. A gente quer saber quem leva o clássico amanhã na ressacada. É Avaí? É Figueirense? Tô esperando a sua participação. Lembrando que a nossa foto, a foto aqui toda da equipe hoje do Clube da Bola, está no Facebook do RIC TV Record SC. Procura lá, deixa seu comentário, a sua cornetada, a pergunta ao Jocely e aos comentaristas. Já tô esperando. Participa da nossa enquete, é muito fácil, não tem o aplicativo do ND+, pode baixar, é free, é 0800, baixa lá, entra para participar da sua resposta. Quem leva o clássico? É Avaí ou é Figueira? Como em todos os sábados, né, o Data Fábio tá na área, ele que manja tudo de datas, escalações, números e estatísticas. Fábio Machado, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, Carol, amigos do Clube da Bola, meu amigo, né? Jocely, mais uma vez aqui com a gente. Olha, uma rodada excelente, né? Uma rodada sensacional do Campeonato Catarinense. Primeiro pela participação, o clássico na Avaí Figueirense, que acaba mexendo aí com todo o futebol catarinense, todo o futebol da região. E é uma rodada que pode definir, ou praticamente encaminhar aí a classificação dos 4 primeiros colocados e, ao mesmo tempo, dar um desespero total aí para a dupla de Tubarão e o Metropolitano na parte de baixo da tabela. E, claro, um final de semana também muito legal para o futebol catarinense, que é o centenário do Clube Náutico Marcílio Dias. Há 100 anos, uma grande paixão. Legal, eu falei que hoje tem Resenha 147 no Clube da Bola, o quadro que faz o maior sucesso, né? Dá só uma olhadinha nos convidados de hoje, de Anderson Toledo e Cleiton Ramos. Vamos colocar agora os 3 ali dentro do Fiat. Vamos nessa que o Resenha 147 está no ar, com os protagonistas daquela final de 99. Faz tempo, hein? Já se passaram 20 anos. Olha a turma entrando aí. Teve mudanças depois de 20 anos, depois de tudo isso. Hoje nós estamos vivendo outro futebol, uma outra situação, mas a história continua, tanto que nós estamos falando dela até hoje. Até hoje, 20 anos. Agora, quem foi o personagem mais citado naquele clássico? Clécio Moreira dos Santos e Margarida, até hoje. Por que será, né, Clécio? Por que será, né?
O lance, o clássico sem polêmica não é clássico. Mas teve 2 lances que dizem que foi polêmico, né? O primeiro foi o pênalti no Claudio, né? Que o Guilherme puxou a cabeça. Ele deu uma puxada, mas puxou. A primeira polêmica foi o gol anulado, o primeiro gol que eu fiz. Eu não estava impedido. O Juliano Bozano anulou aquele gol. Essa já foi a primeira polêmica. Era pra ter feito 3 gols na final, tá? Ao som de The Outfield, Fábio dançou muito no Bahamas, esse som nos anos 80, essa matéria, só o Cleiton mesmo para reunir dentro do Fiat. Fantic, Genilson, Margarida e o Cleiton na boleia. Daqui a pouquinho essa matéria muito especial. Essa semana eu estive em companhia do cinegrafista Marco Aurino no centro de Florianópolis, capital catarinense, para conversar com os torcedores da dupla, né? Avaí e Figueira. E é pelas ruas da cidade que a gente encontra cada figura. Vamos dar uma olhada. Na tabela, o Figueirense está melhor. O time comandado por Emerson Maria é o líder da competição. 3 pontos à frente do terceiro colocado, o Avaí, do técnico Geninho. Eu acho que o Figueira vai dar de 3-0. O Avaí deu um banho de bola no Figueirense lá no Orlando Scarpelli. O Figueirense vai ter que lutar pela sua vencibilidade. Vai dar Avaí, né? 2-0, pode marcar aí. Só mesmo na Democrática Praça, ponto turístico da capital catarinense, para encontrarmos quem fez história nesses confrontos. Mas em território neutro. Oswaldo Meira Júnior foi árbitro de futebol. Atuou nos gramados catarinenses por 15 anos. Desses, 13 com o escudo da CBF. No currículo, mais de uma dezena de clássicos apitados. Conhece de perto essa rivalidade. Olha, você falou, me arrepiou. É bem isso, é coisa de manezinho. Ninguém esquece, você pode estar na pior. Chegou o clássico, você ganhou, a camisa sai da naftalina para o corpo, ela ganha as ruas, porque eu ganhei o clássico. Eu ganhei um campeonato à parte. Exatamente essas suas palavras. O Meira, na época da arbitragem, era conhecido como um disciplinador. E esses 2 cartõezinhos aqui, saíram muito do bolso. Não importava, eu dei cartão vermelho ao entrar em campo, por uma piadinha maldada, e dei cartão vermelho depois de acabar o jogo. Na época dizia assim, não pode. Pode. Não sabiam interpretar a regra. Esse torcedor tem o azul e branco no sangue. Neto do ponta Nelinho, que atuou no Avaí no fim da década de 60, ele mostra com orgulho as fotos do avô. Inspiração para a vida e para os gramados. Diego Maclaf jogou no futebol amador da região. Eu tive muita história assim que eles falavam que o porte físico, por mais que ele fosse um pouco mais alto, era parecido, os arranques com a bola e alguma parte de definição ou tal, assim o pessoal lembrava bastante, então eu sempre procurava conversar com um com o outro, né, saber como ele jogava, saber um pouco disso, para tentar levar isso para dentro do campo e poder representar a minha família também, sabe? Apesar de boa parte da família ser havaiana, a mãe do Maclaf, a Dona Bel, torce pro Figueirense. E como é que fica na semana do clássico? Dá para passar na casa da mamãe para filar uma boia? Ela pode com certeza botar um pouquinho mais de sal na minha comida, botar pimenta onde eu não queira, sabe? Trocar o potinho do açúcar e do sal para botar sal no café. Então eu evito no dia do clássico, na semana do clássico, jantar na casa da minha mãe, tomar um café com ela e tal. A gente conversa, fala bastante sobre, mas evita falar sobre futebol. Esse contato maior a gente evita na semana de clássico, sim. O Edson atuou pelo Avaí no final da década de 80, lateral direito, então sabe que clássico é um jogo diferente. Clássico é clássico, a gente já entrava no vestiário, já programado para jogar o clássico. O clássico é tudo pra gente que tem aqui, a gente que foi jogador de futebol. Clássico é emocionante, tu entrar no vestiário, teu treinador falando contigo. E na época de 88 jogamos, era o Bolé, Patrício, fala do Sérgio Gil. Eles tinham um time muito bom, o Avaí era melhor ainda, que era Sandro Ventura, Tom e Ricardo. E nós tínhamos 2 deles. Então, quer dizer, clássico é clássico. Os clássicos sempre dá Avaí, é claro, não. E nos clássicos que você disputou, mais ganhou, mais perdeu ou foram mais empates? Mas perdi. Enquanto o visitante figueirense quer manter a liderança, o Avaí vai ter chegadas e partidas no domingo. O jogo vai marcar a estreia do Meia Douglas e também a despedida do ídolo Marquinhos dos gramados. Ele vai completar 400 jogos com a camisa do Avaí. Saiu o Marquinhos, vai fazer muita falta. Outro jogador igual ele no Avaí vai ser difícil. Sim, muito fã, principalmente meu marido. Nossa,
Tanto que eu queria tanto para ter uma foto com ele, mas não consigo, é difícil. Mas meu marido adora ele e ele vai deixar muita saudade. Encontramos no calçadão de Florianópolis o Pepe, um dos torcedores mais conhecidos do Figueirense. Chega aqui pertinho aqui, comigo aqui, Pepe, chega aqui, ó, pertinho aqui, ó. Azul não, azul essa semana, azul já me dá alergia. Ainda essa semana não, vamos chegar pra cá, vamos pra cá. Pé do azul, nem em casa. E o clássico, Pepe, vem aí mais um encontro entre Avaí e Figueirense. Por que esse jogo é tão especial? Primeiro porque é um clássico tradicional do estado e um dos clássicos tradicionais do Brasil em termos de rivalidade, torcida. E outra coisa que o Figueirense é o líder, a obrigação de ganhar é do outro lá. Vindo lá, circulando a centenária figueira da Praça 15, mais um torcedor. Dessa vez preto e branco, e vem acompanhado. Adivinha o nome do cãozinho? Figueira. A pelagem preta e branca do Figueira é fácil de perceber, é claro. Mas será que foi só isso que originou o apelido? Cara, esse nome vem por causa do meu time, né? Eu torço por Figueira, sou apaixonado pelo meu time. E ele é que nem o Figueira, um cachorro feliz, um cachorro alegre, um cachorro companheiro. E tô muito feliz com ele. E o Figueira canino é bom de bola. Dá uma olhada nas imagens. O Bob Marley estampado na camiseta e o escudo do Figueirense revelam. A mensagem aqui é futebol, paz e amor. Em uma semana cheia de ansiedade antes da importante partida. Uma coisa que a gente tem que se ligar, o jogo eles são adversários, não tem que ter briga, não tem que ter... A gente tem que pensar mais nisso, assim, né? Mas é muito diferente. Pô, o clássico é aquela gozação do bar, aquela gozação do amigo ali, né? E na praça de todas as tribos e cores, o que podemos esperar de um encontro entre torcedores rivais de Florianópolis? Por aqui, da música. O meu espírito é a minha fortaleza, eu não vou dar moleza. Não vou. Nos livrai dos males que assombraram meus pais, dos rivais que nos mantêm escravos em canas viais. Eu jamais vou desistir dos sonhos dos ancestrais. Da luta por um mundo melhor em direitos iguais. Quem dera eu poder viver das glórias que Zumbi manda. Sob as notas do birimbau, que bato com samba. São quantos dos nossos perdidos afogando na lama, derramando lágrimas, irrigando o chão de Luanda. Marcas no corpo me mostram que eu nunca devo parar. Ainda vejo o sonho molhado se afogando em Gibraltar. Foi Marte mal com Mandela, ainda quantos vamos chorar? Sentados acorrentados nas barcas de Lamistar. Graças a ti aqui estamos, perfumo todo o caminho. Que legal! Fábio Machado, é nesse clima aí que a gente espera as torcidas amanhã pro clássico lá na Ressacada, né? Eu acho que a melhor projeção que a gente pode fazer para o clássico é exatamente isso, que seja um clássico muito bom tecnicamente, um clássico em que a gente possa lembrar positivamente daqui em diante, né, pelas boas jogadas, pelos belos dribles, enfim, jogadas de efeito e, acima de tudo, por muita paz nas arquibancadas. Nesse espírito ali, estava ali, né, se abraçando, falando um pouco das coisas da ilha. Se isso acontecer, pode ter certeza, será mais um clássico memorável entre Avaí e Figueirense. A gente tá vendo algumas cenas aí de outros clássicos, né? E por falar em outros clássicos, Jocely dos Santos, não resta dúvida que o clássico de amanhã, em termos de classificação, claro, ele é mais importante que o primeiro clássico que aconteceu lá em janeiro, né? Aquele momento os times ainda se conheciam, era início de campeonato, hoje vale o primeiro lugar. Com certeza, né? Bom, clássico, mesmo que não esteja valendo nada, ó, tá valendo tá valendo uma figurinha. 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tá valendo uma figurinha ao bafo, né? Pastel e um caldo de cana lá no centro. Isso, não tem jeito, é clássico. E aí uma coisa que eu sempre falo, aonde eu estou, tem estatística. Vamos entrar com um time misto, porque esse jogo aqui vai lá no final, daqui a pouco vai ter a estatística. O clube está com tantos jogos na frente. Agora, uma coisa que o torcedor do Figueirense falou ali que eu gostei. Paz, cara. Isso. Paz. Vamos com o espírito desarmado. Vamos lá para torcer pelo seu clube, fazer a festa. Torcedor havaiano, faça a festa, empurre o nosso time para ganhar esse clássico. Sem nada, sem briga. Trate o torcedor do Figueirense como a gente tem que tratar sempre um irmão, sempre um parente. É desse jeito que nós vamos... Vocês fizeram uma coisa linda lá no campo do Hercílio Luz, se vocês não sabem. A torcida do Avaí, depois do jogo, limpou a arquibancada do Essa moda eu quero que pegue. Essa moda tem que pegar.
Tá legal, isso aí tá legal. Muito bacana isso aí, cara. Isso aí é muito bacana. Se isso acontecer, cara, nós já estamos dando uma virada no nosso futebol. Não, eu tenho outra coisa, Joseli, que você falou, e eu concordo, até para fazer um gancho com essa matéria do Mancha, que foi sensacional. O Meira falou que ele tem parentes do Avaí e do Figueirense. O McLaughlin ali falou que tem parente Avaí e Figueirense. A mãe dele é figueirense. Com certeza o Cléo também tem parentes Avaí. Então eu desafio, e eu faço aqui um desafio, olhe na sua família. Não vai ter todo mundo figueirense, não vai ter todo mundo Avaí. O que significa isso? Que é rival, não é inimigo. Não é inimigo. Você não vai para um clássico dizendo o seguinte, o torcedor do Avaí é meu inimigo. Eu vou lá bater nele, porque ele não é teu inimigo de nada. Somos ele divide, é adversário. Então, a matéria que o Joseli falou é o seguinte, pode olhar, toda a família vai ter um tio que é figueirense, uma mãe que é Avaí, não tem como ser todo mundo Avaí, todo mundo figueirense. E mesmo se tivesse, não justificaria a violência. Então, que seja realmente o clássico da paz. Já eu quero que o Fábio, a gente viu ali o gol do Patrick no primeiro clássico, ali eu peguei de ladinho, quero que daqui a pouco o Fábio vai falar do primeiro jogo, só dar uma relembrada. Cacau, tem muita gente já participando? O pessoal tá participando, mas já estão participando da nossa enquete, lembrando que tá lá no aplicativo do ND+, a gente quer saber quem leva esse clássico amanhã. Os torcedores já estão movimentando aqui, o Marcelo Andrade falou, sou do Morro do Horácio e vai dar 2-1 Avaí. Esperamos que com muita paz em campo e fora dele também entre as torcidas. Amanda Esperotto, o maior vencedor de clássicos, vocês já sabem quem é. Olha aí a provocação. Eu conheço a Amanda é alvinegra. Alvinegra roxa. A Sofia falou, Figueirense com certeza. E o pessoal está participando também aqui na nossa página no Facebook da RIC TV Record. O pessoal até soltou aqui uma perguntinha. Posso fazer em relação ao Marquinhos já? Claro. Então vamos lá. Fábio Machado Joseli, a Márcia falou, na opinião dela, hora errada de fazer a despedida de um jogador. Já faz tempo que ele não joga e ainda vão colocar em um clássico? Na verdade, não existe hora errada para fazer a despedida de um ídolo como o Marquinhos. Né? O melhor momento é esse. O maior produto que nós temos dentro do futebol de Santa Catarina é o nosso clássico. Então, por que não colocar o nosso ídolo para fazer a despedida nesse jogo? Está respondido. Fábio Machado. Eu acho que é por aí também, né? Eu acho que o Marquinhos ele tem a consciência, né? Ele sabe da responsabilidade dele, até porque além dele ser o meia, né? Além dele ser o jogador do Avaí, ele também é torcedor. Então ele sabe tudo que está inserido, né? Tudo, os riscos que tem. Agora eu entendi a pergunta, ela fala sobre a questão física, se de repente o Marquinhos vai poder aguentar o ritmo do jogo. Ora, o Marquinhos é muito inteligente, ele sabe que a hora que ele entrar em campo, ele tem autonomia, né? Ele mesmo pode falar, o próprio Geninho diz, Marquinhos, sai, porque o teu rendimento já caiu, então sai. E até porque ele vai ter que sair para ser aplaudido, né? Por todo Até por porque todo ele vai querer sair bem, né? O que eu acho, viu, Joseli, que foi um risco aqui, e não é crítica não, foi um risco ele ter jogado a penúltima partida, que foi contra o Brusque, naquele campo, todo encharcado, né? Que o árbitro... esse risco eu boto na conta do Braulio. Não, tudo bem, eu concordo contigo. Não tinha como dar condições de foi jogo irresponsável. num campo daquele ali. Foi irresponsável. Eu sempre falo, aqui em Santa Catarina, eles deitam e rolam. O melhor árbitro de Santa Catarina disparado hoje, um dos melhores do Brasil. Que vai para amanhã. Isso aí ele sabe o que eu falo para ele. Não, com certeza. Mas infelizmente a tomada de decisão dele foi errada, foi um equívoco. Totalmente errado. Aquilo ali foi ruim para o futebol, botou os jogadores em risco. Né? Eu coloquei na coluna, a gente colocou na coluna negativa. Eu gosto do Braulio também, falei a mesma coisa. É o melhor árbitro hoje, mas ele se equivocou. Agora, com relação ao amanhã, acho que não tem problema nenhum. Fábio Machado, só para a gente dar aquela relembrada, que a gente sempre faz isso no programa, o clássico lá do finalzinho de janeiro, 1-0 Figueirense, era outra história, falei com o Joseli, as equipes se conhecendo ainda, início de competição. Tivemos aquele episódio no posto de gasolina que eu queria comentar, que ela foi a goleada contra, mas o jogo em si foi um bom jogo? A gente tem ali o gol do Patrick no ponto para soltar. Eu lembro assim, foi um jogo muito truncado, né? Foi um jogo de muitas jogadas pelo meio de campo, de poucas jogadas agudas, de poucas jogadas de gols, né? Parecia que o jogo estava se encaminhando para o 0-0. Era essa a impressão que nós tínhamos naquele jogo. Mas por quê? Pelo respeito mútuo, né, que tinha ali entre as duas equipes, a equipe do Avaí pela equipe do Figueirense pela equipe do Avaí, as duas equipes em formação, o Avaí estava estreando o goleiro Gledson, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, né, o Gledson treinou durante a semana, ele acabou indo para o jogo, não teve culpa nenhuma ali, né, o Figueirense também com uma aposta de muitos garotos da base também entrando, alguns já com destaque na Copa do Brasil, e foi um jogo muito truncado, eu confesso. Copa São Paulo? Aliás, a Copa São Paulo. Aquele jogo ali, ele se encaminhava para mais um 0-0. Mais um da história de Avaí e Figueirense, quando o Patrick teve toda a felicidade do mundo, e é isso mesmo,
Quando a hora que o jogo está truncado, a hora que o jogo está fechado, você tem que chutar, você tem que arriscar, você tem que criar um fato novo, e o Patrick foi muito feliz vencendo a defesa do Avaí, fazendo com 1 a 0. Só no finalzinho nós tivemos um problema, que foi o Betinho, numa chegada muito violenta, em cima do Alex Caio, né? Do Caio, né? Do Caio Paulista. Do Caio Paulista, e aí acabou gerando aquela confusão. Fora isso, e fora essa questão da torcida depois, foi um clássico tranquilo, foi um clássico bastante legal. Agora só o clássico de amanhã, mas só para completar aqui o Jocely, é o seguinte, ele tem um fato interessante amanhã a rodada, porque nós podemos ter 3 líderes amanhã, né? Pode terminar o Figueirense confirmando a liderança, pode o próprio Avaí ser o líder, dependendo do tropeço. Iguala o número de pontos, mas... exatamente, dependendo do tropeço da da Chapecoense. Ou a E própria pode a Chapecoense se beneficiar com a vitória do Avaí ou empate do Avaí. Então a rodada de amanhã pode definir aí, pode mudar, né? No caso, a questão da liderança, o que é muito interessante. Ó, você que é torcedor do Avaí, do Figueira, fica ligado no Clube da Bola. Teremos ainda outras matérias, outros assuntos para tratar do clássico. Mas agora a gente muda um pouquinho. Vamos atualizar as informações sobre o caso envolvendo o goleiro Ivan, que é suspeito de agressão à ex-companheira. O fato foi registrado lá em Minas Gerais, todo mundo viu durante a semana. Vamos dar uma olhadinha na matéria do Júnior Espíndola. Na quinta-feira, o goleiro retornou para a Chapecó e esteve reunido com a diretoria da Chapecoense. A ex-companheira do atleta, Laíse, publicou uma nota nas redes sociais dizendo que a informação foi distorcida e que não foi agredida pelo goleiro com faca ou qualquer outro objeto, mas que se tratou apenas de uma discussão e um desentendimento entre os dois, por conta da senha de desbloqueio do telefone celular dela. A nota de Laíse também foi compartilhada pelo goleiro Ivan na internet. Nessa sexta-feira, Ivan também gravou um vídeo explicando a sua versão sobre o fato. Eu gostaria de deixar claro para vocês que a verdade está no Instagram dela e a verdade é o que eu vou dizer agora. Não houve nenhum tipo de agressão entre eu e Laíse, não houve faca, não houve nenhum envolvimento de arma, simplesmente houve uma discussão como todo casal tem. E eu me excedi um pouco, sim, na forma de querer a senha do celular dela, da forma que eu pedi. Errei por ter agido da maneira que eu agi. Peço desculpas a ela, peço desculpas à família dela. E a Laís é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. Tanto que eu saí daqui para reatar um relacionamento com ela. E eu gostaria que as pessoas parassem de julgar porque está começando a prejudicar o trabalho dela, está começando a prejudicar o dia a dia, a família dela, e isso começa a ficar chato. Na tarde dessa sexta-feira, a Chapecoense informou através de comunicado o desligamento oficial do goleiro Ivan dos quadros do clube. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó então, para conversar com Sérgio Badá sobre isso. Eu sei que a semana foi agitadíssima lá no oeste do estado, tivemos a apresentação do Rildo, o Gum também já está na área, mas antes quero saber a opinião do Sérgio Badá, nosso guru esportivo, sobre essa situação. Pegou muita gente de surpresa nessa... Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente nem sabia que o Ivan estava de folga, que foi resolver um assunto. Como é que você viu tudo isso que aconteceu, Sérgio Badá? Olá, Mancha. Um grande abraço para você, para todos que estão nos acompanhando em mais um Clube da Bola aqui da RIC TV Record. Um abraço especial para o professor Jocely, esta lenda do futebol de Santa Catarina. Sempre um prazer revê-lo e tê-lo aqui no nosso Clube da Bola. Com certeza sempre acrescenta muito, né? Mas é um assunto desagradável que ganhou repercussão nacional nesta semana aí, esse episódio envolvendo o goleiro o Ivan. Na verdade, já causou estranheza quando, contra o Criciúma, ele não estava no banco de reservas, não estava relacionado para o jogo. Lá naquela ocasião viajou o menino Tchepo. Aí já causou estranheza, depois a gente ficou sabendo de que ele havia sido liberado no sábado para se reapresentar na terça-feira para resolver assuntos particulares. Essa situação aí envolvendo o Ivan e a sua ex-noiva já começou algum tempo atrás. Semana passada, semana retrasada, ele fez uma postagem no seu Instagram, relatando um problema que havia ocorrido entre os dois, pedindo desculpas pelo seu comportamento e pedindo perdão da sua noiva por aquilo que supostamente aconteceu com eles aqui em Chapecó. E ali ele tornou público um problema que ele estava enfrentando, um problema particular, tornou público. E diante deste problema, depois se ficou sabendo que ele foi liberado para ir lá para Minas Gerais, interior de Minas Gerais, para conversar com a ex-noiva e para resolver questões particulares, enfim. Até aí nada demais, é um problema pessoal, uma situação pessoal do Ivan, mas o problema foi quando surgiu a notícia em nível nacional de que havia ocorrido esta situação lá num salão de beleza, que o Ivan teria encontrado a sua ex-noiva e que lá havia tido problema, inclusive com uma outra pessoa, com um outro
um outro rapaz que também estaria envolvido nesta questão. Então foi uma matéria muito polêmica que gerou, como não poderia deixar de ser diferente, né, até por esta suposta agressão do Ivan à sua ex-noiva, que ele agora está desmentindo aí. Então se criou uma polêmica muito grande, a diretoria da Chapecoense foi pega de surpresa, causou um desconforto muito grande, porque o presidente Maninho, e quando a notícia veio à tona, o presidente Maninho e a diretoria da Chapecoense estavam apresentando o zagueiro Gum, e aí pegou de surpresa o presidente Maninho, que no primeiro momento também ficou surpreso e muito chateado. Resumo da ópera: na quinta-feira o Ivan retornou, era para retornar na terça-feira, na quinta-feira retornou, se reuniu com a diretoria na quinta-feira à noite, e aí para buscar uma solução. Aí a diretoria, depois de encontrar com o Ivan, tomou a decisão pelo afastamento do jogador. Então, nesse momento, e para deixar bem claro, não houve ainda a rescisão de contrato e nem rescisão de contrato por justa causa. O departamento jurídico, o departamento de futebol, o Newton Drummond, ligou para o Ivan dizendo: olha, Ivan, a decisão é de que você não vai mais permanecer no elenco de jogadores, não vai mais fazer parte da equipe. E na segunda-feira vamos nos reunir para definir de que maneira que vai ser feita a rescisão de contrato. Essa é a informação de agora, que foi passada inclusive pelo nosso colega Rodrigo Goulart. Então não houve ainda rescisão e muito menos dispensa por justa causa. Eles vão tentar um acordo, uma rescisão de contrato amigável. Se não for possível, daí vão partir para outras decisões. Mas de momento é isso. De momento o Ivan não faz mais parte. A decisão está tomada, não faz mais parte, não segue mais no elenco da Chapecoense, mas a forma como o contrato vai ser rescindido, isso vai ser decidido entre a diretoria, departamento jurídico e o próprio jogador e talvez seus procuradores numa reunião na próxima segunda-feira. Mas o fato é esse: desgastante, desnecessário, polêmico, delicado, né, e que não fez bem a imagem do Ivan e da própria Chapecoense, que se viu envolvida nessa questão, e por isso que a diretoria tomou a decisão de afastar o jogador em definitivo do elenco de jogadores. Legal, Badá, sempre bom te ouvir. Daqui a pouco você volta para falar do Rildo, do Gum e do Jack, próximo adversário do Verdão. Já já você volta. Antes do intervalo, fazer a perguntinha rápida para o Jocely e para o Fábio. Ali foi um momento de que perdeu a cabeça, o Jocely tem contato direto com vários jogadores, da gurizada que está saindo da base aos jogadores mais veteranos, uma vida toda dentro dos gramados, o Fábio também conhece muito. Ali foi uma atitude, ele perdeu a cabeça e ficou ruim para a carreira dele. Afinal, o Ivan é um jogador que tem um bom salário, é um jogador de destaque no futebol catarinense. Em Joinville, por exemplo, ele é tratado como ídolo, né? Eu acho que o Jocely pode falar primeiro, né? Eu faço questão até porque é o convidado e vive lá dentro nos bastidores. E era goleiro também. E era goleiro também. Na verdade, assim, o Ivan é um excelente goleiro. Mas comportava. Esse é comportado. É um excelente goleiro. O que aconteceu com ele foi particular. Pena que saiu na mídia. Né? Porque uma briga de casal, quem nunca teve uma briga de casal? Mas não a esse ponto de agredir alguém. Né? Sempre tem discussão, mas infelizmente eu digo por causa do atleta. Eu fico com pena do atleta, porque ele tem um nome em Santa Catarina. O Ivan foi ídolo há muito tempo no Joinville. E hoje na Chapecoense ele era o segundo goleiro direto e vinha jogando. Ele estava praticamente revezando com o João Ricardo. O João Ricardo estava jogando em casa porque estava ainda em processo de treinamento e ele vinha jogando fora. E infelizmente aconteceu isso aí. Eu lamento muito pelo atleta, pelo homem Ivan. Fábio, ele ganha destaque, por isso que o Jocely falou, um atleta conhecido em Santa Catarina, daí ele pede pessoal a verdade, né, no Instagram. Envolve o nome do clube também. Do clube, a ex-noiva, parece que era noiva, né, a ex-noiva dele, ex-namorada. Essa semana, Mancha, a gente fez uma postagem e o título que eu botei é o seguinte, né, é um drama do Ivan, que sai da página de esporte para a página policial. Então a gente sempre tratou o Ivan falando da página de esporte. É um bom goleiro? É um mau goleiro? Falhou? Não falhou? Fez uma grande defesa? Não fez? Está no banco? Não está. E de repente a gente tira o Ivan, né? A gente vai ali, pega o Ivan, a pecinha Ivan e bota ele no meio de uma polêmica policial. Isso é muito chato, isso é muito ruim. Ruim para ele, ruim para a imagem do jogador que tem perante os torcedores, né? Os pequenos torcedores. Daqui a pouco, pô, o Ivan fez isso. Agora, acho que a Chapecoense, na minha avaliação, tá? A distância aqui, não sou o dono da razão, deveria já ter rescindido o contrato. Eu acho que esse afastamento, para tentar averiguar, ele não tem mais clima para ficar. A Chapecoense, por muito menos, há pouco tempo, dispensou o Pirão. Você lembra do Pirão? Ex-Avaí, campeão pelo Avaí. Por muito menos dispensou o Pirão por tudo que envolvia o nome da instituição. Eu não vejo
mais clima para ele ficar. Legal, fazer o seguinte, então, para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta destacando mais clássico. Tem Jocely dos Santos, tem Fábio Machado, Sérgio Badá, Juca, Hermes e Cacau. Um time completo aí para entrar em campo ainda. Segura aí.